Graça e paz, queridos. O Senhor nos abençoe. O texto de hoje, vamos falar de uma coisa que nós precisamos atentar bem para ela, sobre o orgulho e a humildade no pregar a palavra de Deus. Vamos focar no fato de que quem criou o Titanic foram profissionais, doutores em engenharia, e afundou. E quem criou a arca foi um homem do campo, um agricultor, um homem sem faculdade, sem letras, e ela resistiu. Mas onde está a diferença? A diferença está em quem mandou fazer. Quem mandou fazer? Quem mandou fazer a arca? Foi o Senhor. Quem mandou fazer o Titanic? Foram os ímpios com interesses puramente financeiros. Homens sem Deus. Homens que, quando fizeram, a empresa chamava White Star Line, e diz que nem Deus afundava o Titanic. Então, o orgulho. E afundou. O outro, na simplicidade, com a arca, foi à frente e prosperou. Amém? Oremos. Deus Santo, em nome de Jesus, o Senhor está no controle da nossa vida, Pai. Quando o Senhor ordena, ó Deus, tudo aquilo que fazemos, ó Deus, prosperará. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, segundo o Teu conhecimento, Pai, não segundo o conhecimento apenas dos homens, Pai. Faz-nos entender a Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a nos empenhar na Tua obra, Pai. A nossa oração é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, em Mateus, capítulo 11, verso 25, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém? Jesus disse que as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, que Deus deu aos homens, Deus escondeu para aqueles orgulhosos, aos ditos sábios e entendidos, como na época de Jesus tinha os gregos, com todos aqueles conhecimentos atuais da época, se achavam inteligentíssimos. Os judeus com seus teólogos, rabinos, os escribas, os sacerdotes orgulhosos, cheios de pompa, queriam ser endeusados das grandes saudações nas praças e os melhores lugares, no templo. Mas Deus revelou isso para pessoas simples, para pescadores, para camponeses, para ladrões e prostitutas. E esses homens trouxeram o que até hoje temos para nós, a palavra de Deus. Sem esses homens simples, nós nem saberíamos o que era a palavra. Não teria chegado até nós. Então, nós temos que nos atentar para isso. O que eu quero focar quem conhece a linguagem militar, e às vezes judiciária também, a pessoa fala assim: fulano deu carteirada. Na política também, às vezes. Fulano, quem já ouviu isso, quem serviu o exército, assim que se conhece isso. Fulano deu carteirada. Como alguém para numa fiscalização policial, por exemplo, e o policial para a pessoa, ele chega e mete o documento: eu sou juiz, eu sou doutor fulano. Mas ele nem é nada, a área dele nem tem nada a ver com aquilo ali. O cara tem uma profissão profissional liberal, é um médico, um engenheiro, uma situação normal, não é nenhuma autoridade judicial ou policial ou militar, mas ele quer dar uma carteirada, e às vezes tem que colocar ele no lugar dele. Isso acontece no meio evangélico também, no meio da palavra de Deus, não entre os evangélicos, mas com o povo ímpio, para falar conosco. De repente você vai pregar para uma pessoa que tem cultura, que tem uma universidade, que tem uma faculdade, tem um título, ou é um político importante, ou é um doutor em alguma área, e ele fala: eu não quero saber disso, eu tenho estudo, isso aí que você está falando é besteira. Então isso é dar carteirada.
ele não sabe debater com você, ou ele não quer te ouvir porque está cego por Satanás, e então ele quer te dar uma carteirada, ele quer se impor em cima de você e te humilhando, ele quer te calar. Quer dizer que você não tem estudos, que você não é capaz para aquilo ali. Irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, a gente não está fazendo teologia. Quando você, meu irmãozinho, às vezes nem tem muito estudo, né? Ou não tem uma universidade, quando você vai falar de Jesus com alguém, a pessoa fala, mas você não conhece a cultura hebraica. Você não tem que conhecer isso. Você não tem que conhecer a cultura hebraica, você não tem que conhecer toda a história do passado para você falar de Jesus. Falar de Jesus é simples. Jesus falou que nós temos que ser simples como as pombas, né? Ser humildes. Fala que nós temos que nos fazer como as crianças. Que se nós não nos fizermos assim como as crianças são simples, a gente não é do reino de Deus. Então ele não quer orgulhosos da presença dele, não quer cientistas e doutores, né? Ele quer na presença dele, mas a pessoa tem que se humilhar. A pessoa tem que deixar aquilo de lado para ter Jesus. Se ela não se humilhar diante de Deus, ela não consegue. Se ela for colocar o pseudo conhecimento dela, às vezes, né, na frente, ela jamais vai conhecer a palavra de Deus. Eu já comentei com alguns irmãos, antes de me converter, né, o servo de Deus vinha falar para mim sobre a Bíblia, e eu questionava, e eu nem muito estudo tinha, mas eu achava que tinha, né? Eu conheço isso aqui, eu conheço mais do que você, o meu português é melhor do que o seu. A gente fala cada besteira aqui, quantas vezes eu mesmo falo alguma coisa que, né, a gente ainda fala coisas erradas da linguagem, mas a gente achava que era alguma coisa, então eu queria carteirar em cima do outro. E muitas vezes fazem isso conosco, e infelizmente às vezes dentro da própria igreja, né? Da igreja de Deus, eu digo, não só local, toda a igreja. Um quer ser mais do que o outro, ou os outros querem se impor, às vezes até em cima do pastor, ou outro em cima do outro irmãozinho simples, e vice-versa. Então nós sabemos que nós temos que ter essa humildade de saber que o conhecimento vem do Senhor. Em Atos capítulo 4, verso 7, diz assim, e colocando isso no meio, perguntaram, com que poder, em nome de quem fizeste isso? Os apóstolos estavam pregando e o povo questionando, vocês estão falando isso em nome de quem? Quem são vocês? Tipo assim, vocês tinham que ter alguma autoridade, ou carteirada, né? Você tem que ter alguém para poder te dar essa autoridade para falar isso aí. Vocês são pescadores, os pobres coitados. Quem são vocês? Né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, e isso é o importante, não é só apenas o estudo, né? Eu vou fazer uma pausa aqui um pouquinho para falar sobre essa questão, porque hoje estava comentando, a gente conversando aqui em casa, e falando que muitas vezes, às vezes irmãos mesmos, né, dentro da igreja, e as pessoas lá fora principalmente, né, os jovens, procuram conhecimento, e devem procurar sim, você deve procurar conhecimento, quanto mais melhor, mas o conhecimento correto, o conhecimento sadio, o conhecimento inteligente, porque há tanta besteira, tanta pseudociência, tanta asneira que a gente escuta, né, que aprende até nas faculdades mesmo, e a gente aprende desde pequenininho, igual aquilo que o homem veio do macaco, aquelas besteiras que a gente está sempre falando aqui. Então isso não é ciência, mas as pessoas lá fora acham que é. Então a pessoa fica ali naquilo, procurando aquilo, mas não procura o conhecimento verdadeiro. E às vezes pessoas que estão dentro da igreja saem, quando vão ver essas baboseiras, e passam a acreditar que aquilo lá é verdade, porque o professor lá tem um doutorado, tem um mestrado, o cara é um arqueólogo, o outro é um tal. E a pessoa vai naquela inocência, para não falar tolice, né? Infantilidade, e acredita que o cara está falando é verdade. Né? Às vezes acredita, às vezes quem está à frente também, até na religião também, quem está à frente na religião dele lá, ele sabe mais, então eu não posso seguir ou procurar ler a Bíblia e procurar de outra forma, porque fulano falou que é assim, o líder lá falou que é assim e acabou. Irmão, questione. Eu questionava desde a faculdade, questionava, né, até quem estava ensinando, dentro da palavra de Deus também, e glória a Deus por isso, se chegava a um consenso, realmente, porque a palavra de Deus está aqui, não adianta eu falar que está fora daqui.
Se qualquer um falar e estiver fora daqui, não conferir com aqui, esquece. Seja anátema, quando Paulo fala. Então, muitos se afastam da palavra do Senhor e abandonam a fé, abandonam o convívio da igreja, porque, mas o professor lá falou que tem a evolução e a ciência e tal, e Newton e Darwin. Darwin abandonou a fé pelo mesmo motivo, porque ele está abandonando a fé ali e seguindo besteiras. Darwin era um teólogo, estudou para ser pastor, um homem com conhecimento, mas a fraqueza na fé o levou a seguir besteiras que o avô dele já vinha tentando justificar, uma evolução, que o homem tinha vindo não sei de quê, e abandonou a fé. E só Deus sabe o destino dele. Queira Deus que ele tenha se arrependido no leito de morte. Mas quem vai dizer? Eu não vou me arriscar. Então, irmãos, não vale a pena abandonar a presença do Senhor, a palavra do Senhor, porque o professor ou o doutor fulano de tal falou que aquilo ali é coisa ultrapassada. Ultrapassado é servir Satanás, isso que é ultrapassado. É seguir na ignorância. Então, no versículo 8 do capítulo 4 de Atos, continuando aqui, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vocês, anciãos de Israel, hoje nós somos interrogados sobre o benefício feito a um homem, enfermo, e do modo como foi curado. Seja conhecido dentre vós e todo o povo de Israel que em nome de Jesus o Nazareno, aquele que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vocês. Ele, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, e ele foi posto por pedra de esquina. Jesus é a base. Então eles perguntaram: vocês estão fazendo esse nome de quem? Algum doutor, algum mestre de Israel que mandou vocês fazer isso? Ele é em nome de Jesus que fazemos isso. É no nome dele que nós fazemos isso. E ninguém tira. Ele é a rocha, ele é a base, ele é a pedra de esquina, a pedra que dava sustentação ao templo e às casas, a pedra base. Então Jesus é essa base que dá sustentação à sua igreja. E nós, como pedras vivas, como Jesus disse para Pedro, você também é uma pedrinha, nós como pedras desse edifício, baseados em Cristo, sobre a rocha. E isso vai à frente, isso funciona. E ele diz assim: fora de Jesus não há outro. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele, só tem ele. Não há outro nome. Não adianta eu pedir para mais ninguém, não tem mais ninguém que pode me dar salvação. Ninguém, nada. É a palavra de Deus que afirma. Por mais que inventem, não há. Não há outros deuses, não há nada. E nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, que não seja o nome de Jesus, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, o povo, estava questionando, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eles eram homens iletrados e indoutos, ou seja, semi-analfabetos, pescadores, mas que entendia que fazia conta para saber quantos peixes tinha pego lá e conseguir pesar as balanças lá. O máximo que sabia ali. Mas aqui agora eles sabiam muito. Porque ele diz assim: e vendo, e tinham conhecimento, então vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e ficaram sabendo que eles haviam estado com Jesus. Então o fato de eles terem essa ousadia e ter esse conhecimento, de onde vinha esse poder que tinha curado o cara, quem tinha mandado, quem é Jesus, todo esse conhecimento, eles tiveram que reconhecer que vinha de Deus. E que esses homens tinham estado com Jesus. Então, quando você, meu irmão, vai lá para alguém pregar a palavra, as pessoas têm que sentir em você que você está realmente com Jesus. Que você tem conhecimento de Cristo. Eles terem a certeza que é Deus que está falando através de você. Que você não fale de si mesmo. Não adianta você chegar na rua e falar: vai para a minha igreja porque lá é legal, lá tem um louvor legal, lá é bonitinho, lá é enfeitadinho, lá tem ar-condicionado. Não interessa. Fala assim: vai para Cristo porque disso depende da sua salvação.
Vem para Cristo porque é bom demais. É muito gostoso. É paz para o seu lar. Então você vai falar aquilo que Jesus quer que você fale. Aquilo que Jesus ensinou. Esses homens, queridos, eles não fizeram a faculdade. Eu comentei que certa vez que eu fui num lugar e um amigo, uma irmã, comentando, aqui fulano de tal, né, e fez faculdade de teologia e tal. Aí a pessoa falou assim, você não interessa. Jesus, os apóstolos não fizeram faculdade. Aí vamos ver o outro lado agora. Eu falei, olha, realmente, a faculdade em si não serviria para nada se não tiver Jesus à frente. Que é Ele que te leva a fazer uma faculdade de teologia. Mas, vamos voltar então. Esses homens, eles não fizeram uma faculdade humana. Mas fizeram uma, porque eles ficaram um tempo ali, a Bíblia não especifica o tempo que Jesus pregou aqui na terra, né, que esteve com os discípulos, a Bíblia não diz isso. O povo fala, inventam tempos, tenta calcular através da história de livros fora da Bíblia, mas dentro da palavra a Bíblia não afirma. Mas passou um tempo razoável com esses apóstolos, alguns anos com os apóstolos. E ele é o mestre, e ele é o grande mestre, né, Jesus. E esses homens passaram anos com ele ali. E eu disse para essa pessoa que falou que aquela faculdade também não valia nada, ela em si não valia nada mesmo. Mas com Jesus, eu falei, olha, aqueles homens, eu trocaria meus 4 anos da faculdade de teologia para passar uma semana ouvindo Jesus pessoalmente. Muito mais importante. Porque esses homens, então a faculdade que aqueles homens fizeram estando com Jesus, foi a faculdade com experiência, né? Como a pessoa falou, estágio. Fez a faculdade e fez um estágio. Porque eles fizeram os milagres e botaram em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Porque a gente, na faculdade de teologia, você aprende, conhece sobre Deus, conhece a história de Israel, conhece o grego, o hebraico, mas você não põe em prática ali no momento. Você sabe que Deus te deu poder e autoridade para curar, para orar, para abençoar, pelo poder de Deus, não pelo seu, mas te deu esse poder. Mas você não está pondo em prática, você está só na letra, estudando e aprendendo. Né? Lá não. Eles conviveram com Jesus, era um curso um intensivão. Conviveram com Jesus, aprenderam tudo que tinha que aprender, colocaram em prática. E se fosse pouco ainda, Jesus fala, agora eu vou encher vocês do Espírito. Né? Quero o Pentecostes e enche do Espírito. Completa a obra, total. Aí que sai com gás mesmo. Então, meu irmão, você não tem que se preocupar. Jesus fala que quando for levar diante das autoridades e tal, os magistrados, não preocupeis com o que é a vez de falar. Deus vai te dar boca e sabedoria. E eles não vão poder resistir à sua sabedoria. Mas tem ninguém. A pessoa vai se dobrar. A gente vê hoje como é difícil você falar para um doutor não digo que sou médico, doutorado em qualquer área. Né? E uma pessoa muito rica, uma pessoa muito orgulhosa, é difícil, né? Porque a pessoa também vai querer dar uma carteirada, assim, você vou ouvir esse cara aqui. Irmãos, Jesus na própria casa dele, entre os irmãos dele, ele não foi tão ouvido, né? Seus irmãos falam com ele, olha, isso aí que você faz, que você diz que faz aqui, vai fazer lá para você ficar famoso. Eles queriam achar que aquilo ia ganhar dinheiro. Vai, sai para o mundo, sai pregando. Né? Depois eles mesmos se convertem. Está lá Tiago, irmão de Jesus, na carta de Tiago, esse Tiago, irmão do Senhor, um dos líderes de Jerusalém, né? A própria Maria, sua mãe, humanamente falando, né? Vai e se converte. Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor também, meio irmão no caso, né? Que é filho de José com Maria, Jesus é filho de Deus. Então esses homens foram sendo dobrados pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Então, o que eu quero falar para os irmãos é, como eu disse no título, né, comentei sobre o Titanic, homens inteligentíssimos construíram o Titanic e ele naufragou. Não era a prova de bala, né? Não era a prova de todos os problemas. E naufragou colidindo com o iceberg. A arca do Senhor, ela foi guardada todo o trajeto, debaixo de temporais terríveis. Uma inundação que nunca teve, né, tamanho no mundo.
coisa de madeira, não tinha nem parafuso existia na época, e as coisas foram feitas de acordo com o que Deus mandou fazer. Então, meu irmão, aquele homem simples fez aquilo e funcionou. O outro, importantíssimo, fez e não funcionou. Então, isso quer dizer para você, que não conhece tanto a palavra de Deus, fala assim, mas eu não sei tanto. Quem tem que pregar são aqueles que já estudaram muito. Não, meu irmão, quem tem que pregar é você. A gente vê às vezes falar de Billy Graham, né, que veio aqui no Brasil também, e pregava para multidões e convertia 30 mil, 50 mil pessoas num congresso. Eu penso, nossa, eu queria ser igual Billy Graham. Meus irmãos, talvez o que você faz, você vai fazer mais do que ele. Porque você não está sozinho, nós somos milhares. Se todos nós pregarmos a palavra de Deus, olha o alcance que isso vai ter. Quem dera que todos pregassem como Billy Graham, amém. Seria melhor ainda, mais rápido. A palavra de Deus diz que pregando a palavra, apressando a volta de Cristo. E quando eu li isso um dia, eu falei, mas apressar a volta de Cristo? Como assim? Lógico que Cristo não vai vir antes da hora. Quer dizer que para a gente pregar o Evangelho, pregando a palavra e o mundo mudando, né? Jesus está aguardando isso. Que mais pessoas venham a Ele. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, ao arrependimento. Isso depende de nós e depende de você. Você pode não saber português direito, mas você tem algo dentro de você que chama-se Espírito Santo. E Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos morada. Então você tem a Trindade com você. Deus está completamente com você, através de Jesus. Então não tem motivo, você não precisa ir procurar grandes sabedorias. Aí eu vou falar para o reitor da faculdade, aí eu vou falar para o cara que é o doutor fulano de tal, lá muito rico, empresário, eu tenho que procurar ir lá e saber o hebraico, o grego. Não, você não tem que saber nada. Você só tem que ter o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. E conduta. E botar aquilo em prática. Você viu o texto de Naamã, em 2 Reis 5, diz que aquele homem foi para lá, estava com lepra, foi para lá e quando ele chegou lá, ele achou que poderia ser importante ser um líder do exército real, né, do país dele. Ele achou que ele chegar lá, ele tinha que ser recebido. Ele achou que eu sou importante, eu tenho que ser recebido aqui com pompa. Esse Eliseu, eu tenho que vir e falar, vir trazer um monte de gente, pregar para mim, fazer um espetáculo aqui, para mostrar quem sou eu. O profeta nem lá foi. Manda ele mergulhar na água lá. Mergulha lá e ele vai sair curado. Pronto. Se lixou. Sabe por quê, meu irmão? Porque o homem que tem Deus, ele não tem que se arrastar para ninguém, você não tem que abaixar para ninguém, não tem que deixar ninguém te dar carteirada. Você prega a palavra, quer, não quer, não quer. Você não tem que brigar. A obra não é sua, a obra é do Senhor. A gente prega, a pessoa vai. Ou não vai. Não depende de mim, não depende de você. O que eu quero que você tenha consciência é, você não precisa ter grandes estudos. Eu lembro no passado, quando eu não era evangélico, e a gente falava com as pessoas, falando, a gente tem que sair, tem que falar de Deus. Ah não, quem tem que saber de Bíblia é o líder lá, ó. É ele que tem que saber, é ele que prega. E ficava assim, a gente acreditava naquilo, ficava naquela ignorância. Não lia a Bíblia, não queria saber, eu não tenho esse compromisso. Jesus deixou um compromisso. Ide pregar. Então vá. Não espera mais. Pode chegar o tempo que não há mais tempo. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, o Senhor está voltando, Deus. Teu Filho amado, ó Deus, vem em poder e glória, ó Deus, para levar a tua igreja. Ó Deus, que nós possamos, antes disso, Pai, falar do Senhor, ó Deus, aos 4 cantos da terra, Pai. Abençoar, ó Deus, aqueles que estão indo em caminho de perdição e resgatá-los do fogo, Pai. Trazer, ó Deus, para a tua presença, assim como um dia o Senhor enviou os servos do Senhor queridos, Pai, que falou para mim, que falou para nós, e hoje, ó Deus, podemos estar na tua presença e sentir a maravilhosa graça do Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, Pai. Que saibamos, ó Deus, que não dependemos, ó Deus, de sabedoria humana para pegar da tua palavra, Pai.
mas que como Pedro, João e os demais, ó Deus, as pessoas possam ver em nós que nós estivemos com o Senhor e estamos com o Senhor. E assim, ó Deus, eles vão crer na Tua palavra. Eles vão ver, ó Deus, que somos testemunhos fiéis, ó Deus, do Senhor. Liberta vidas, Pai, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Usa-nos, ó Deus, pelo mundo afora, Deus, onde o Senhor quiser. É a nossa oração, Deus, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem na paz.